Boa noite aos irmãos do Centro de Estudos Espíritas André Luiz. É sempre um prazer imenso estarmos juntos, hoje numa situação diferente, mas com um sentimento igual a todas as vezes em que eu pude estar fisicamente na casa. Queria agradecer a este convite generoso do Luiz Souza, ao presidente Moacir, o meu boa noite a todos os irmãos desta casa, deste centro de iluminação e conforto espiritual. Bendito seja Deus que permite este encontro, a Jesus que ilumina nossos passos com a luz do seu amor, os nossos amigos espirituais que trabalham conosco. Pedimos a intuição deles para a nossa singela conversa desta noite. A doutrina espírita, nós sabemos, é uma doutrina de consolo, é uma doutrina de amor, é uma doutrina que nos coloca dentro de uma realidade de conforto espiritual sem igual. E hoje nós vamos falar deste conforto que nos traz o nosso querido Mestre Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós temos o Cristo Consolador. E vamos falar do advento, do Espírito de Verdade, que tornou as suas comunicações, não é, uma realidade de 1861 a 1863 em Havre, na França. Eu diria que, dentre os capítulos do Evangelho, não é, todos eles são fantásticos. Todos são de aprendizado e não tem igual. Por quê? Não tem igual. Porque todas as vezes que nós abrimos o Evangelho, entendemos aquela passagem que estamos estudando de uma maneira mais clara, diferente. Mudou alguma coisa? As palavras mudaram? As letras são outras? Não. Mas à medida que o nosso entendimento ele vai maturando, um entendimento geral, não é? Da vida, daquilo que nós vamos conhecendo ao longo dos nossos dias, do dia a dia, nós vamos então amadurecendo o nosso pensamento. E o Evangelho se nos torna diferente. Por quê? Porque essas mensagens, elas vão ficando sempre atuais. Se você hoje estudar o capítulo 6, conversarmos o capítulo 6, e daqui a 10 anos voltarmos a falar o mesmo capítulo, nós vamos ter percorrido na nossa existência, nesses 10 anos, muitas situações diferentes. Mas vamos entender o Consolador também de uma maneira diferente. Ele vai adentrar ao nosso espírito, ao nosso coração, não é? A nossa alma, o entendimento mental, espiritual vai ser diferente, nós vamos entender melhor. Por quê? Porque provavelmente nós já estudamos o Evangelho em outras existências, né, passadas. Estudamos o Evangelho com certeza absoluta na espiritualidade antes de virmos para cá. Estamos estudando o Evangelho agora. Vamos voltar a estudar o Evangelho quando voltarmos à pátria espiritual. Ele vai nos acompanhar sempre, porque é um livro que se renova com as mesmas palavras, ele está sempre se renovando dentro de nós. Este capítulo do Cristo Consolador, ele é todo consolo, ele é todo compreensão e incentivo.
o mais consolador documento espiritual do qual temos notícia. Revela um apoio incondicional para todos os que estão na luta pela evolução. Revela e entrega a cura através da responsabilidade, não transferindo para mais ninguém esta responsabilidade. O texto prova de todas as maneiras a interferência pessoal de Jesus na nossa vida. Todos aqueles que amam o Cristo, que procuram entender a sua encarnação, que valorizam esta vinda do Cristo em nome do seu Pai, como ele sempre disse, tem no Evangelho, nas suas palavras, o roteiro, a dimensão do que precisamos trabalhar aqui o nosso espírito. Por que aqui? Porque é encarnado com o esquecimento proporcionado por Deus, que para nós é uma dádiva, que nós vamos nos esforçando, que nós vamos procurando evoluir, aplainando as nossas dificuldades espirituais que todos temos. Somos ainda irmãos primitivos no entendimento. Somos ainda, de uma certa maneira, renitentes, repetentes de faltas que já trazemos de outras existências. Não imagine, o irmão, que somos muito diferentes hoje do que éramos nas existências passadas, pregressas. Por quê? A cada existência, conforme nos relatam os espíritos, nós damos sempre um passo em busca da evolução. Aqueles que se comprometem com o bem dão um passo. Então nós não mudamos muito da última existência para cá. Continuando esta peregrinação, somos os mesmos praticamente que éramos na existência passada. E o que é que nós necessitamos? Para aqueles que entendem definitivamente a necessidade do trabalho espiritual através do Evangelho, da sua reforma interior com os livros de Kardec, estes irmãos caminham mais rapidamente e diretamente para o objetivo. Aqueles outros que conhecem a doutrina, que estudam, mas que claudicam, que falham no momento necessário, no momento da prova, esses então caminham mais devagar. E Jesus diz: o jugo leve, ou julgamento brando, ou menos severo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase, ela revela o imenso amor incondicional de Jesus por todos nós, por todos os seus queridos, por todos os seus filhos, como ele mesmo dizia, são meus filhinhos. Porque a própria frase diz que todos os que estão aflitos e sobrecarregados, independentemente de onde estiverem, quando pensarem no Cristo, quando buscarem o seu pensamento, quando atravessarem a barreira para o outro lado do seu pensamento com humildade, ele estaria pronto, ele está naquele momento pronto para aliviar os vossos sofrimentos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação e a fé no futuro. Que futuro é este? No futuro não é imediatamente. Nós não podemos sempre pensar que este futuro que consta no nosso Evangelho, seja daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano,
Vamos sempre pensar em futuro quando nos referirmos às próximas existências. Se nós entendermos o nosso trabalho espiritual, aquilo que nós precisamos fazer aqui, nós teremos encarnações vindouras, porque precisaremos ainda, provavelmente, reencarnar algumas vezes, não é? Ou muitas vezes. Mas vamos pensar que nessas próximas vezes, se formos num caminho mais correto, num caminho mais daqueles especiais que a doutrina nos coloca para o bem, nós vamos ter existências mais felizes, mais tranquilas. Nós vamos poder escolher para nós, os espíritos, como nós queremos encarnar, aquilo que nós queremos fazer. Nós vamos encarnar desenvolvendo melhor a nossa inteligência. Nós vamos trabalhar mais a nossa inteligência. E isto é fundamental para o espírito. Por quê? Porque ele precisa deste conhecimento para robustecer o seu saber e ir em direção a dimensões mais felizes. Muito bem, se nós precisamos de tudo isso, nós precisamos também da confiança em quem? Na justiça de Deus. Por quê? Porque o Cristo veio ensinar aos homens tudo aquilo que o Pai, como ele mesmo dizia no Evangelho de João, pedia a ele. Eu vim em nome de meu Pai. Eu faço aquilo que o Pai me diz que eu preciso fazer. Jesus referia-se a Deus a todo momento numa expressão de amor, de entendimento, de superioridade que o Pai tinha em relação a tudo e a todos. E que ele só fazia o que ele fazia com a autorização do Pai. Esta confiança nós temos que herdar. Nós precisamos herdar esta confiança. Por quê? Porque quando você passa por dificuldades, muitas vezes extremas, não é? Como são essas misérias, essas decepções, dores físicas, perdas de seres amados, nós, num determinado momento em que estamos passando por este mar bravio de terríveis tempestades, não é? Nós esquecemos até de orar. Precisamos ter esta confiança de, no momento da dificuldade, parar, pensar, raciocinar, orar, pedir a ajuda e ter a confiança total e extrema em quem? No nosso Pai, Criador, que nos criou, que sabe dos nossos pensamentos, sabe dos nossos méritos, mas também conhece os nossos débitos. Para aqueles que não acreditam, não é, naquilo que a gente está conversando aqui, o peso da vida tem mais rigor, mais decepções. Então, eu diria o seguinte: vocês imaginam aqueles que não conhecem a doutrina espírita, aqueles que não frequentam as casas espíritas, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam em Deus, quando eles passam por todas as dificuldades que nós estamos relacionando aqui, o peso das suas decepções, das suas tristezas vai ser infinitamente maior, não é verdade? Entretanto, Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. E que lei é esta? A lei de Deus, não é? A lei promulgada no Monte Sinai por Moisés, os 10 mandamentos que muitos esquecem de ler ou de lembrar ou de cultuar. Não cultuar no sentido de é um culto, não, absolutamente, mas de reverberar na alma aquilo que é tão necessário para nós, que são as leis de Deus. Jesus, com esta condição que ele nos dá, nos impõe, nos coloca, ele quer que sejamos boas pessoas, bons irmãos, irmãos fraternos uns com os outros, que estejamos no caminho, no aprendizado do amor, este amor que ele abraçou a todos nós com a sua vinda para cá. Esta é a condição que o Cristo sempre nos coloca
E nos coloca neste texto maravilhoso quando diz que nós precisamos buscar através das nossas próprias pernas, da nossa responsabilidade, cumprir com as leis de Deus. Os que duvidam, os que não cumprem os seus ensinamentos, os que seguem Jesus à distância, têm mais a perder, porque os seus sofrimentos serão prolongados. E quem serve Jesus à distância? Esse é um momento que nós vamos fazer uma reflexão. O que é seguir Jesus à distância? Seguir Jesus à distância, poderíamos dizer, que são todos aqueles seguidores religiosos de todas as religiões que frequentam as casas das suas religiões, não é? E seguem Jesus à distância porque não cumprem absolutamente os seus mandamentos, que vão aos cultos, não é? Que comparecem nas igrejas, que tomam água fluidificada, mas que no momento da prova, no momento de provar a fraternidade, a cumplicidade, a parceria, o amor pela doutrina, eles vão seguir Jesus à distância, eles não vão se aproximar do Cristo. Quando tudo passa, eles voltam a procurar Jesus, mas sempre olhando de longe, procurando Jesus, mas tendo Jesus à distância. O Consolador prometido é fantástico, por quê? Porque ele nos diz, ele nos coloca uma situação de conforto e de base espiritual para todos nós, para que nós não venhamos a desanimar no nosso dia a dia. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Aqui nós temos novamente uma afirmação, como eu havia mencionado, a respeito de quem? Lá do Evangelho de João. Quando Jesus diz, eu rogarei a meu Pai, ele sempre submete os seus pensamentos, as suas rogativas ao Pai com humildade. E nós estamos falando de um Espírito puro, Jesus, que tem contato direto com Deus, que recebe todas as ordens diretamente do Pai e que se intermedia com qualquer situação espiritual diretamente com o nosso Criador, não é? Mas ele, como em outras ocasiões, nos colocou a humildade como um dos requisitos que nós não podemos deixar de ter, ao nos referirmos a Deus, ao pensarmos em Deus, ele o faz e dá esse exemplo. Quando ele diz aqui, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ou seja, com a permissão de Deus, tudo acontece. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. É muito claro, muito importante que nós falemos agora também que mais de 2000 anos se passaram desde a passagem inesquecível deste Espírito maravilhoso que nós temos, eu que não o conheci provavelmente, mas que nós temos tanta saudade, não é? Nós estamos entregues a esse Espírito fantástico que é Jesus. Fantástico por quê? Porque se você estudar a vida do Cristo a qualquer momento, em qualquer livro das centenas de livros que existem sobre a vida de Jesus, você vai se apaixonar. É impossível não se apaixonar por Jesus. É impossível não gostar dele.
É impossível não querê-lo como amigo. É impossível não querer estar sempre perto do Cristo, porque ele realmente foi, nos 3 anos do seu messianato, dessa sua peregrinação, ele foi algo assim que nenhum outro que esteve nestas condições de trabalhar com a humanidade, de passar para a humanidade o que ele passou, mudar o mundo em 3 anos, os pensamentos, e nós estamos aqui hoje falando dele com tanto carinho, com tanto amor, falando das coisas do Cristo, e ele nos ofertou com a autoridade do nosso Pai Criador essa doutrina espírita que nos envolve a todos. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Novamente, nós temos aqui nesta frase, nesse texto, não é? A lei, referindo-se à lei. Nós precisamos colocar estas leis de Deus em nós. Nós precisamos absorver dentro da doutrina espírita, além de tudo o que ela nos oferece estas leis. Nós precisamos colocar, entender, praticar definitivamente, dentro das nossas possibilidades ainda primitivas, porque nem tudo nós conseguimos fazer, dado a nossa primitividade, mas dentro dela, destas dificuldades, nós temos que perseguir o objetivo. Nós temos que ir em frente com ele. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala-se em figuras, não tem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. E do que é que ele está falando? Falando da espiritualidade. Que véus, que mistérios são esses? São os mistérios para eles naquela época, porque não se podia falar. Jesus não tinha como conversar com aqueles irmãos dentro da cultura deles sobre a espiritualidade. Era muito difícil esta compreensão. Apesar de que eles sempre tiveram, não é, esses espíritos, a base da espiritualidade, principalmente os apóstolos, tinham esta convicção, apesar do esquecimento, porque estavam ali ajudando Cristo, mas realmente, para a grande massa que acompanhava Jesus, ele não podia referir-se à espiritualidade, aos espíritos, podendo, inclusive, se eu fizesse, comprometer naquela época a sua missão, o seu messianato. Então, o Espiritismo levanta esse véu, não é? Levantamos, na verdade, a ponta do véu. Não temos tudo aberto dentro da espiritualidade. Por quê? Porque nós estamos caminhando paulatinamente. Muitos não conhecem a doutrina e muito menos a espiritualidade. Muitos conhecem a doutrina e a espiritualidade e estudam pouco. Muitos conhecem e não acreditam. E não acreditam por quê? Porque acreditar em alguma coisa é ter responsabilidade. Quando você acredita em algo, você está transferindo uma responsabilidade para aquilo que você está acreditando. E aí, quando você transfere esta responsabilidade, você vai precisar trabalhar dentro do seu crédito que você ofereceu, aquilo que você está acreditando, você vai precisar aceitar e ter a responsabilidade. No caso específico da doutrina espírita, aqueles que a aceitam, além de precisarem estudar a doutrina, vão precisar também acreditar em muitas situações sem ver. Jesus foi enfático quando disse: felizes aqueles que creem sem ver e sem ouvir, porque deles será o reino dos céus, não é?
E isso é muito importante. Por quê? Porque nós não podemos tratar a doutrina espírita como um Santo Tomé, que temos que tocar no espírito materializado, que temos que ver o espírito para então acreditarmos na doutrina. O espírita, ele tem a intuição a guiar-lhe, a orientar-lhe a sua condição espiritual. E é nisto e nos estudos que ele precisa acreditar para ter a doutrina dentro do seu coração espiritual. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, não é? Jesus dizia também, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, acreditem. Acreditem sem pedirem provas, porque as provas não serão dadas a nós como muitos imaginam que elas precisam ser dadas. Tratemos todos de seguir Jesus de perto. Não esqueçamos dos seus conselhos, dos seus exemplos, das suas advertências. Vamos trazer para a doutrina todo o amor que pudermos, deixando de lado, de fora, as graves dissensões e injúrias. Não vamos levar para dentro das casas onde nós estudamos Jesus as dissensões, as lutas, as graves situações que muitas vezes acabam nos afastando da própria casa. Tudo o que fizermos de bem, estaremos fazendo em primeiro lugar para nós, como dizia Chico Xavier. Todo o seu trabalho, toda a sua responsabilidade, todo o seu caminhar em primeiro lugar é para você. Em primeiro lugar é para você, para a sua evolução. E depois vem a evolução paulatina do seu irmão. No próprio texto do capítulo 6, encontramos avisos. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. E aqui é muito claro, não é verdade? Que esta luz, este facho que nós temos, essa oportunidade divina que nós temos dentro da doutrina espírita, não pode ser desperdiçada. Nós não podemos virar as costas para aquilo que vai nos libertar, aquilo que vai nos trazer a verdade tão sonhada por todos nós. Então, como diz esta parte do texto, não afasteis o facho que a clemência divina, porque eles sabem o tanto quanto sofremos, as nossas dificuldades, as nossas misérias, decepções, e querem que nós possamos caminhar com cuidado, mas já prontos dentro do conhecimento que a doutrina nos oferece. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. E quantos caem? Com Jesus, nós estamos a 2 passos do abismo. Sem Jesus, nós já estaríamos nesse abismo há muito tempo. Precisamos entender que estas possibilidades de errarmos, nós temos que afastar. Temos que afastar nós que já compreendemos o Cristo, que nós que já amamos a doutrina espírita, que é e que tem o seu maior orientador nas palavras do próprio Jesus. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Vamos deixar as coisas do mundo com o mundo. Não vamos divergir sobre aquilo que não sabemos e não conhecemos. O trabalho nos aguarda a todos dentro das casas espíritas. Todos que nos envolvemos com o espiritismo.
Trabalho em prol da caridade para conosco, para com os outros. E é desta maneira que nós temos que entender o crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Porque aquilo que nos é revelado pela espiritualidade deve ser cuidada, deve ser sagrada para cada um dos espíritas que está estudando e trabalhando pela sua evolução. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Nós precisamos, dentro do Espiritismo, voltar os nossos olhos para dentro das casas espíritas. Deixar do lado de fora aquilo que tem que ficar, como eu falei, do lado de fora. Dentro das casas espíritas nós temos o quê? Nós temos Jesus. Nós temos os ensinamentos que nos vão levar a dimensões felizes, a dimensões melhores, à evolução. Quando nós encerrarmos a nossa passagem aqui neste planeta, nós vamos levar única e exclusivamente aquilo que tivermos amealhado em conhecimento. E o conhecimento não se coaduna com coisas do mundo, não é? Com coisas passageiras, com revoltas que não tem nada a ver com a doutrina que nós estamos imbuídos de conhecer. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que solicitam. Seu poder, o poder de Deus, cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo. Quem é este bálsamo? A ajuda que oferece a cada um no momento certo que consola. Os nossos protetores, aqueles que nos ajudam, são o nosso bálsamo. São aqueles que intuem as boas ideias para nós. A sabedoria humana, ela reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreenderem estas verdades. Devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. A humildade, a caridade, ela necessita deste empenho de cada um de nós, desta força espiritual que nós precisamos burilar, arrancar. Nós temos, na realidade nós temos. O nosso espírito, ele tem tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós temos a sabedoria para fazer com que esta caridade, esta humildade, esse devotamento e essa abnegação venham à tona. Para isso, nós precisamos buscar lá dentro de nós, cada um, não é? Com positividades, com os olhos voltados para a doutrina, para dentro da casa espírita. Precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos faz bem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor e a alma se asserena. E o que é que nós queremos mais do que serenar a nossa alma com o dever, a sensação do dever cumprido, daquilo que estamos fazendo em prol da doutrina espírita? Por isso, cada um de nós, meus irmãos espírita, tome o seu cajado, não é? Tome aquilo que precisar para buscar este trabalho espiritual tão necessário para cada um. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os irmãos que nos convidaram para este banquete espiritual de falar sobre o Evangelho. Obrigado pela oportunidade que me deram. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, que Deus vos abençoe e que vos guarde. Muito obrigado a todos.